Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui conosco no Santuário da Vida, também você que está nos acompanhando agora, que palavra bonita e confortadora Jesus nos dá. Olha o que o Senhor nos diz, olha, as ovelhas estão nas mãos do Pai e ninguém vai arrancá-las, porque eu e o Pai somos um. Você se imaginou que está nas mãos de Deus? Levanta a mão, quem aqui sabe que está na mão de Deus? Deixa eu dar uma olhada. Vou levantar as duas. Nós estamos nas mãos de Deus. E nós nunca podemos perder isso de vista, irmãos e irmãs. Às vezes, por alguns pensamentos que desviam a nossa fé, nós achamos que estamos sozinhos nesse mundo, mas nenhum de nós está sozinho nesse mundo. Precisamos ter essa convicção muito sólida dentro dos nossos corações. Estamos nas mãos de Deus. E pela palavra de Jesus ele está dizendo, ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Por maior que seja uma tempestade que você tenha de enfrentar, lembre-se, nenhuma tempestade é maior que o Pai. O próprio Jesus está dizendo, olha só, meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. O Pai é maior que tudo. Isso deve dar para nós um conforto muito grande. Durante esses dias, em todo o capítulo 10, aqui do Evangelho de São João, nós estamos refletindo Jesus dizendo que Ele é o bom pastor. Esse final de semana na minha paróquia, na paróquia de São Benedito, estava mostrando para o pessoal uma estola que eu pedi para fazer, justamente com a imagem do bom pastor. É aquela imagem em que às vezes nós estamos no colo do pastor. De fato, nós estamos ali sendo carregados por Deus, cuidados por Deus, enfaixados por Deus, porque Deus de fato cuida, porque estamos em sua mão. Às vezes nós estamos ali em redor do bom pastor, caminhando com ele. Ao longo da nossa vida a gente troca dessas posições, mas nós precisamos de fato estar sempre muito perto de Deus. E tudo isso, caríssimos irmãos, conduz a um pensamento. Nós somos aquilo que acreditamos. Vamos repetir isso? Nós somos aquilo que acreditamos. Sim, eu não estou falando simplesmente das estruturas de crença da nossa mente. Não. Estou falando justamente da virtude da fé. É um dom que Deus deu a cada um de nós, de sermos aquilo que nós acreditamos. Acreditamos que somos filhos de Deus. Portanto, sabemos que somos ovelhas do Senhor. Concluímos dizendo, o Senhor cuida de nós. Mas tem pessoas que acreditam que não são muita coisa. Já parou para pensar? Tem muitas pessoas que infelizmente não dão a si mesmas o devido valor e também não dão aos outros o valor que merecem, porque não acreditam ser muita coisa. É interessante notar, porque Jesus se encontrou justamente com alguns judeus aqui que estavam em dúvida. Olha a pergunta deles. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Infelizmente, tem um grupo de pessoas, me desculpem a expressão, se a gente faz redondo, quer quadrado. Se a gente faz quadrado, quer redondo. E Jesus se encontrou com esse grupo. O que eu estou querendo dizer? Existe um grupo de pessoas que não é possível agradar. E nesse grupo de pessoas, a fé não produz os seus efeitos. É justamente isso, Jesus está dizendo, olha, eu não estou deixando vocês com dúvida. Vocês estão com dúvidas porque vocês não deram o passo da fé. Basta olhar as minhas obras. Eles ignoravam as obras, porque às vezes nós ignoramos as obras do Senhor. E aí a gente não tem a nossa fé solidificada. Porque nós preferimos viver das nossas obras. Às vezes nós queremos as coisas do nosso próprio jeito. E quando nós queremos as coisas do nosso próprio jeito, os nossos olhos se tornam incapazes de ver as grandes maravilhas que Deus pode fazer em nós e através de nós. E era justamente isso que estava acontecendo. Aqueles homens não queriam reconhecer as maravilhas que Jesus fazia. É por isso que a gente se torna, irmãos e irmãs, aquilo que nós acreditamos. Porque se somos capazes de reconhecer no cotidiano da vida as obras de Deus, a nossa vida é transformada. Vocês sabem que a gratidão
é a característica de pessoa bem resolvida. Pessoas bem resolvidas consigo, com o mundo e com Deus, são pessoas extremamente gratas por tudo aquilo que conseguem ver. O pessoal de repente vai filmar essa flor aqui na frente. Olha que flor maravilhosa. Ao contemplar essa vida que brota do altar, nós podemos contemplar a Deus. Ou seja, ao contemplar a natureza, nós conseguimos entender que de fato é uma obra divina. E isso, irmãos e irmãs, a gente transfere também para a vida dos nossos irmãos. Quando a gente contempla a alegria na vida dos nossos irmãos, a gente também participa daquilo que é obra divina. É interessante Jesus dizer aqui, olha, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu não sei se vocês têm muita intimidade, né, com as ovelhas. Eu me lembro que eu trabalhei fora do Brasil um tempo, e eram cidades pequenas, né, na Sardenha, na Itália, e eu fiquei curioso para ver, porque obedecia sempre o proprietário, porque de fato elas aprendem a ter uma afinidade com a voz daquela pessoa que está muito próxima. E aí, para onde quisesse conduzir, não era? O pastor daquelas ovelhas conduzia aquelas ovelhinhas bonitas. Elas aprendem a ter afinidade. A gente só ouve a voz de Deus quando nós aprendemos a ter afinidade com Ele. É por isso que Jesus no final do Evangelho ele diz assim, eu e o Pai somos um. Porque ali é uma relação profunda de afinidade. Há uma relação profunda de confiança. Para ter afinidade, a gente precisa aprender a ter proximidade das pessoas. A gente precisa aprender a ter respeito para com as pessoas. E na relação com Deus, isso não é diferente, caríssimos irmãos e irmãs. Tudo isso nós encontramos com Deus. E a fé vai ser vivida na nossa realidade como? Se nós seremos pessoas de divisão ou da comunhão. Há uma palavra que Jesus diz, olha, se alguém crer em mim, eu e o Pai viremos nele e nele faremos morada. Quando Deus faz morada dentro de nós, nós somos pessoas da comunhão. A gente abandona todo e qualquer tipo de divisão. A gente passa a se alegrar com as coisas boas da vida, como a gente viu na primeira leitura, uma leitura maravilhosa dos Atos dos Apóstolos. Havia uma comunidade, a igreja ouviu que a comunidade estava crescendo e mandou Barnabé. Olha que coisa bonita que nos diz os Atos dos Apóstolos. Quando Barnabé chegou, viu a graça que Deus havia concedido e ficou muito alegre. Vocês que estão aqui ficam felizes quando as coisas estão indo bem? Você fica feliz quando as coisas estão dando certo também para os outros? Porque às vezes a gente tem inveja que as coisas estão dando certo para os outros e para nós não. Não, irmãos e irmãs, se nós de fato somos de Deus, a gente se alegra constantemente quando as coisas dão certo também para os outros. E queremos que as pessoas sejam cada vez mais felizes. Diante dessa experiência, os Atos nos diz, olha o que São Lucas nos diz, ele que escreveu os Atos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Isso aqui é muito importante. Por que foram chamados com o nome de cristãos? Porque na pessoa dos discípulos estava sendo visto o próprio Cristo. O próprio Cristo. Quando as pessoas olham para nós, hein? Vamos pegar a Sônia que está fazendo seus 19 aninhos. São 28, você me falou, né, Sônia? 28. Quando as pessoas olham para você, minha querida, quem é que elas enxergam? É uma pergunta retórica, não precisa responder. Tá bom? Quando as pessoas olham para nós, quem é que as pessoas enxergam, caríssimos irmãos e irmãs? Elas precisam de fato ver a Cristo. E por que é que elas reconheceram Cristo? Olha só, Barnabé ficou feliz e os Atos continuam. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando as pessoas olham para nós, elas veem bondade? Ou será que ela vê aquela cara carrancuda, como diz o Papa Francisco, aquela cara de velório? Precisam ver em nós a bondade. A bondade é uma virtude conquistada. Nós conquistamos a capacidade de fazer o bem
em Deus. É por isso que espiritualmente cada um de nós poderia fazer uma oração hoje. Dizer assim: Senhor, eu me determino e me comprometo com o Senhor a nunca mais fazer o mal a alguém, a nunca mais falar o mal de alguém, porque também eu quero ser reconhecido como outro Cristo, como cristão. Tudo isso nós fazemos também no Espírito Santo, porque Barnabé era cheio do Espírito Santo. Temos essa intimidade com o Espírito. Tudo aquilo que você fizer, não tenha receio nenhum de consagrar e pedir ao Espírito Santo que lhe ajude a fazer. Mas especialmente, abra espaço para que o Espírito Santo seja dentro de você. E por fim, Barnabé era um homem de fé. Uma pessoa de fé é uma pessoa que encontra sentido em tudo. Por mais pancadas que ela leve, ela não desiste, porque ela sabe que está nas mãos do Senhor. Temos essa certeza. Tudo está nas mãos do Pai. Também nós, aqueles que nós amamos, também nós, mesmo com os nossos medos, estamos nas mãos do Pai. Que o Senhor nos guarde sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.